Você aí, já ouviu falar em exercícios aeróbicos? E nos exercícios anaeróbicos? Você sabe me dizer qual é a diferença de um e outro? Antes de te responder essas perguntas, quero que saiba que esses nomes são bem comuns entre os praticantes de atividade física. E hoje em dia, frequentar a academia não é coisa só para bodybuilder. O número de pessoas procurando uma qualidade de vida cresceu. E com isso existe uma dúvida comum de muitos frequentadores, que é: qual a diferença entre atividades aeróbicas e anaeróbicas? Qual delas é a melhor para o seu objetivo? E quais são os seus benefícios? Mas fica tranquilo, que essas perguntas vou te responder depois da vinheta. Então fica aí que eu já volto. Olá, sou Danilo Delosa e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você já é inscrito, aproveita, já deixa seu like, curta o vídeo, clica aí no joinha e compartilha também. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se gostar do conteúdo, te peço que inscreva-se. E assim você não perde os próximos vídeos do canal. Combinado? Então, saiba que todos os exercícios físicos são divididos entre dois grupos, os aeróbicos e os anaeróbicos. Apesar de terem nomes parecidos, o efeito de cada um em seu corpo é bem diferente. E primeiramente, para entender como funciona essa divisão, precisa saber o que é um e outro, certo? Então vamos começar pelos exercícios aeróbicos. Então, o que são os exercícios aeróbicos? Na verdade, são atividades realizadas de forma contínua, que empregue grandes grupos musculares e que seja de natureza rítmica. No caso, é a forma em que seu corpo extrai energia do momento, que depende do metabolismo aeróbico. E nesse processo, o seu organismo utiliza oxigênio como fonte de energia. E esse gás é transformado em trisfosfato de adenosina pelo metabolismo aeróbico, gerando assim um combustível para o seu corpo. Acontecendo isso, ocorre o aumento das capacidades cardíacas e pulmonares para suprir a perda de energia do músculo e a partir daí do consumo de oxigênio. E são indicados como os melhores exercícios para quem busca o emagrecimento. E os principais exercícios aeróbicos são a caminhada, a natação, a corrida, dança, ciclismo, spinning e entre outros. E agora, o que são os exercícios anaeróbicos? É definido como uma atividade intensa, de curta duração e alimentada principalmente por carboidratos, proteínas e outros nutrientes, independente do uso de oxigênio inalado. E o processo de formação de ATP nesse tipo de treino é feito via glicólise e fermentação. Você precisa entender que a atividade anaeróbica não significa ausência de oxigênio, assim como a aeróbica não exclui a contribuição de outros nutrientes. A classificação diz respeito à forma como é produzido o ATP pelo metabolismo em cada exercício. E são considerados exercícios anaeróbicos os seguintes modalidades: musculação, saltos, levantamento de peso, abdominais, agachamento, HIIT e entre outros. Te digo que a principal diferença entre os exercícios aeróbicos e os anaeróbicos é que o primeiro, no caso, o aeróbico, utiliza o oxigênio como fonte principal de energia, enquanto o segundo, o anaeróbico, usa os carboidratos, ou seja, o que difere um do outro é o combustível usado para a síntese de ATP. Entenda, quando você começa um exercício, o seu organismo utiliza primeiro o metabolismo anaeróbio para produzir energia, pois ele permite a produção de ATP mais rápida do que o aeróbico. E depois, caso a atividade que você esteja praticando for de baixa ou média intensidade e de longa duração,
o seu corpo produz ATP pelo sistema aeróbico. E dessa forma, assim que você inicia uma atividade física, o sistema anaeróbico é ativado. Então, ele só segue ligado se o treino durar até cerca de 90 segundos, com uma série de movimentos mais intensos ou no treino de musculação. E um outro fator que diferencia as atividades aeróbicas e anaeróbicas é o seu tempo de duração. Quando se faz treinos longos de um certo período de tempo, eles são considerados exercícios aeróbicos. Já quando os exercícios são de maior intensidade e de curta duração, são classificados como os exercícios anaeróbicos. Entenda que um exercício físico, seja aeróbico ou anaeróbico, gera muitos efeitos sobre o seu corpo, atingindo diferentes sistemas do organismo e trabalhando os mais variados grupos musculares. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar alguns exemplos de efeitos que são gerados, começando pelo emagrecimento. Na maioria das vezes, são recomendados apenas exercícios aeróbicos para quem deseja perder peso. Lembrando que a redução de gordura corporal é estimulada tanto pelas atividades aeróbicas quanto pelas anaeróbicas. Então, a diferença é que no segundo caso, a mobilização de gordura ocorre após o término do treino, durante o período de recuperação. As atividades aeróbicas e anaeróbicas se complementam e são fundamentais para um emagrecimento saudável e duradouro. E a combinação entre os dois exercícios aumenta o balanço calórico negativo, o que faz com que a perda de peso seja mais rápida e permanente. Lembrando que tanto o aeróbico e o anaeróbico têm impacto sobre o sistema cardiovascular. Porém, o modo como isso acontece é que é consideravelmente distinto. E de forma resumida, saiba que o programa de exercícios que contemple atividades de alta e baixa intensidade seja mais completo para garantir a redução do maior número de variáveis de risco cardíaco. A prática frequente de exercícios anaeróbicos, apesar de ela ser associada ao intuito de desenvolver força, hipertrofia e potência, também apresenta outros benefícios para o seu corpo, que é uma atividade que pode ser benéfica na prevenção de doenças endócrinos metabólicas. Já que eu expliquei quais são os efeitos que as atividades aeróbicas e anaeróbicas exercem no seu corpo, agora é importante você saber como combiná-los de forma adequada. E com isso você pode aproveitar melhor os pontos fortes de cada um deles. Olha que coisa interessante. Podemos falar que a interação entre o aeróbio e o anaeróbio se mostra como uma excelente alternativa não só para a sua saúde, mas para a concretização de objetivos específicos, como a hipertrofia muscular ou emagrecimento. E podemos concluir que treinar um aeróbico na esteira no mesmo dia de treinar na musculação provoca uma interferência maior do que realizar cada atividade de forma isolada. Lembrando que a carga e a intensidade de cada um deve variar de acordo com as pretensões individuais que você tem. Por isso, quem procura pelo ganho de massa precisa lidar com maiores cargas na musculação, bem como pensar em uma suplementação proteica efetiva que, junto com uma dieta balanceada, facilitará essa trajetória. No entanto, isso não quer dizer que um bodybuilder pode dispensar treinos aeróbicos por completo. Entende o que eu estou dizendo? E aqueles que têm como objetivo a perda de peso, por outro lado, serão muito beneficiados ao combinar práticas intensas, de curta duração, com atividade aeróbica. E você aí, tem praticado mais exercícios aeróbicos ou anaeróbicos? Tem alguma preferência por algum deles? Deixa seu comentário aqui abaixo, que é muito importante saber a sua opinião. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, aproveita e deixa lá também. Um forte abraço e isso é só o começo.